Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nosso estudo de Provérbios. Na aula passada nós aprendemos um pouco mais sobre Provérbios 11 até o versículo 9 e hoje nós vamos dar continuidade. Se você puder, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, a partir do verso 10. Enquanto vocês abrem a Bíblia, no início, nos primeiros versículos do capítulo 11, nós tratamos sobre a honestidade, sobre a balança justa, sobre soberba, sobre a retidão, sobre a justificação do justo, sobre a língua usada por Deus, né? Como nós devemos usar a nossa boca, para que nós devemos usar a nossa boca. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo, Provérbios capítulo 11. A partir do verso 10, que diz assim: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Os justos, eles são a fonte de alegria de uma cidade, mas o perverso é o seu pesadelo. E aqui a gente pode lembrar um pouquinho, eu fiquei pensando um pouco nesse versículo, e a gente pode pensar nas favelas tomadas por facção. Lá no Rio de Janeiro, por cidades aqui que são tomadas por facções também, né? Facções não tão conhecidas, mas também tomadas por facções. As favelas do Rio de Janeiro que são tomadas por isso, são regiões extremamente perigosas, de crianças e jovens afundadas muitas vezes nas drogas, envolvidas com as drogas, gravidez precoce, muito tráfico. Então, onde há o perverso, onde há o insensato, existe destruição. Mas a palavra de Deus fala que quando os justos prosperam, a cidade exulta, a cidade está em festa, a cidade é alegre. Por que isso? Porque onde o justo habita, há a bênção de Deus. Então, na casa dele, a bênção. Na cidade onde ele habita, a bênção. Por onde ele passa, existe bênção do Senhor. Mas o perverso não. O perverso, ele é amaldiçoado. O perverso, ele não tem a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então, onde ele está, existe sim destruição e existe morte. E eu fiquei pensando que quando essas favelas, elas são tomadas tanto pelas facções, mas quando elas são também tomadas pela polícia que não é corrupta, quando a facção é retirada de lá, existe um novo tempo para aquele povo. Existe um tempo de paz, existe um tempo de alegria, uma nova história para aquele povo. E a gente pode ver também aqui, próximo, né, onde nós estamos, na Estrutural, tem uma cidade, uma favela dentro da Estrutural, que é muito conhecida, que também é tomada por muitas facções. Nós temos o Sol Nascente, que é tomado por diversas facções também. Não são facções tão conhecidas como a do Rio de Janeiro, mas são facções. São cidades que são levadas à pobreza, né? Cidades que não conseguem se reerguer, que não conseguem se desenvolver, porque onde o ímpio, o perverso está, não há bênção. Mas o justo, ele é abençoado e, além disso, ele é abençoador. Existe paz, existe bênção onde o justo habita. Olha que maravilha! Uma cidade se alegra porque existe um justo morando ali. E aí, quando a imprensa divulga a morte ou a prisão de um perverso, o povo sente alívio. A cidade respira aliviada, pois há júbilo, as pessoas se sentiram aliviadas com aquilo. Mas o justo, ele floresce a cidade. A casa do justo é abençoada, como eu falei. Existe prosperidade e, de fato, é uma fonte para a alegria onde ele habita. E nós temos sido exemplos de justiça ou de perversidade na nossa vizinhança? Qual tem sido o nosso papel? Nós temos abençoado a nossa cidade por sermos justos, por levar a justiça de Deus? Ou nós temos tratado a nossa vizinhança com perversidade, com fofocas, com intrigas, né? Não levando o amor do Senhor, mas mostrando aquilo que não agrada o coração de Deus. Qual tem sido o nosso papel na nossa vizinhança?
Eu queria deixar essa pergunta para a gente pensar. O que a gente tem feito na nossa cidade? A gente tem falado do amor de Deus para o povo que está ao nosso redor, para os nossos vizinhos? A gente tem levado realmente a palavra do Senhor, tem feito cultos e chamado os nossos vizinhos, tem chamado os nossos vizinhos para cá, para a igreja? Tem falado para ele como é bom e maravilhoso viver nos caminhos do Senhor? Qual tem sido o nosso papel? O verso 11 diz assim: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. E aqui a gente continua falando do justo. Existe bênção sobre a vida do justo. O justo, ele é abençoado e abençoador. E quem é o justo? Nós estamos falando do justo por vários capítulos. A pastora Meirilane falou na semana passada, eu já expliquei também algumas vezes. E o justo é aquele que é justificado por Deus. Ele não é apenas abençoado, mas também suscita bênção por onde ele passa. Ele é um veículo de bênção. Olha que grandeza. Ser justo é ser um veículo de bênção. Que maravilha! Que maravilha! Não tem outra palavra a não ser que maravilha. O Senhor, ele é bom com o justo, ele abençoa. E o justo, ele é abençoador. Deus abençoa toda uma cidade pela presença de um justo. Se houvesse, e quando o Senhor, ele foi destruir Sodoma, se houvesse 10 justos, ele termina o capítulo falando, ele não ia destruir. Houve uma conversa, né, entre, deixa eu abrir aqui, vamos abrir em Gênesis 19, Gênesis 18, a partir do verso 16. Eu não vou ler tudo, vou ler só a partir do momento que ele começa a debater, que Abraão começa a debater com Deus. O Senhor estava falando que Sodoma ia ser destruída porque aquela cidade estava perversa, existia de tudo o que havia de mais ruim naquela cidade. E aí o Senhor fala para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. E Abraão fala: sei que já fui muito ousado a ponto de falar com o Senhor. Lá no verso 27, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim, Deus, eu te pergunto, se faltar 5 para completar os 50 justos, tu vai destruir as cidades por causa dos 5? E o Senhor responde: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. E Abraão continua perguntando: mas Senhor, e se encontrares apenas 40? O Senhor responde: por amor aos 40, eu não vou destruir. E ele continua: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, eu não a destruirei. O caminho do justo é abençoado, mas a boca dos perversos, que fala também no verso 11 do capítulo 11, mas a boca dos ímpios é destruída. A boca dos perversos é uma bomba explosiva. A cidade, ela é derribada quando ouve os conselhos insensatos dos ímpios. E o que nós podemos entender como a boca do perverso hoje em dia? O que tem trazido destruição para a nossa cidade? O que tem trazido destruição para a nossa sociedade? O que tem trazido destruição para o mundo? Hoje tem sido a inversão de valores, a mídia que tem destruído, tem causado destruição em famílias, em valores, na moral, em tudo. Nas novelas, nas telenovelas, nos programas de entretenimento, que vai entreter quem, né? Porque só tem, assim, os programas, eles estão tão livres, tudo pode, que a gente fica com nojo de assistir, com vergonha de assistir. As músicas que passam ali são músicas totalmente sexuais, sensuais, nojentas de se escutar. Então, para quem está sendo esse entretenimento? Que não seja para nós, cristãos. Porque isso, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente vê, mais a gente quer fazer.
né? Então nós temos que ter sim cuidado com aquilo que nós estamos vendo. E a mídia hoje em dia ela está aqui para destruir os valores de Cristo, destruir a moral, destruir aquilo que ainda resta. Está aqui para destruir valores. Além disso, ela está aqui para destruir família, sociedade, casamento, corromper valores. Tudo isso. As novelas só passam traição, né? Homossexualismo só passa isso. Homem com homem pode, mulher com mulher pode, família, toda forma de amor, ok. E o Senhor, ele fala, né, que é homem e mulher. A família é essa. Essa é a família instituída por Deus. Então existe sim inversão de valores. Uma cidade rendida ao pecado e à devassidão é uma cidade destruída e à beira da morte. E aqui a gente não precisa nem levar a cidade, mas uma pessoa levada ao pecado, à devassidão, ela está à beira da morte. Então para que a gente vai ficar vendo novelas? Para que a gente vai ficar se rendendo às coisas deste mundo, né? Nós temos um caminho de paz, o Senhor nos dá um caminho de paz, um caminho reto, um caminho que nos leva à salvação. Para que nos desviar dele? É muito difícil às vezes. Nós somos tentados todos os dias, passamos por provações todos os dias, mas lá em Tiago fala o quê? Que é motivo de grande alegria passarmos pelas provações, porque a provação, ela nos traz perseverança, esperança, traz tudo o que há de melhor no Senhor. No Senhor. Vamos ao verso 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Verso 30. Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu corpo, sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei por todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vou repetir essa frase: desprezar e ridicularizar o seu próximo é uma insensatez, é a falta de bom senso. Jesus nos mostra como devemos amar o próximo, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. O homem foi espancado, estava todo ferido, passou um sacerdote, olhou, não fez diferença para ele, não doeu o coração. Passou um outro, olhou novamente, viu que ele estava machucado, que ele estava caído, que ele estava sem as vestes, tranquilo, não machucou o coração dele também. Não fez diferença. E veio um samaritano. Um homem que nem podia encostar naquele que estava lá. E mesmo assim, ele olhou para ele, viu que ele estava
cuidou das feridas dele, enfaixou, levou para uma hospedaria que hoje eu imagino que seja um hospital, né? Uma clínica. Levou para lá e ainda falou assim: olha, eu vou pagar tudo, cuida do que precisar. Amanhã eu volto e pago o que você precisar. E Jesus fala para o perito da lei: quem você acha que foi o próximo dele? Quem você acha que cuidou dele? Foi aquele que olhou? Está passando por uma necessidade, o irmão, mas cada um com os seus problemas, né? Vou orar por ele. Vai dar certo. O Senhor vai enviar provisão. Eu vou olhar para o outro irmão que pediu uma oração. Meu irmão, ore você. Eu já tenho tanta coisa para orar. Minha vida tá, não, muita coisa para orar. Não dá para orar por você também. Ou a gente olha, o irmão está passando pela necessidade, pela dificuldade com o filho. Ah, mas está passando por isso mesmo porque você sabe, né? Você não cuidou direito do seu filho. Você lembra o que você fazia com ele? Não dava educação. E o bom samaritano nem não quis saber o que tinha acontecido com aquele homem. A única coisa que ele queria saber era de cuidar dele. E aqui fala, em Provérbios 11, verso 12. O homem que não tem juízo, ou o homem insensato, ridiculariza ou despreza o seu próximo. Mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Nossa função não é humilhar, nem se omitir quando alguém precisa de socorro. Não é espalhar boatos para jogar uma pessoa contra a outra, mas é evidenciar o amor de Deus sobre aquela pessoa. Quando nós amamos o próximo, nós evidenciamos o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. E evidenciamos também o quanto nós amamos a Deus sobre a vida daquela pessoa. É cuidar, é zelar. Meu irmão, às vezes eu não tenho realmente condições de te ajudar com o dinheiro. Eu sei que você está passando necessidade, mas vamos fazer alguma coisa? Vamos orar? Não sei, vamos conseguir de alguma forma uma ajuda para você? Mas é se colocar no lugar do outro. A gente tem vivido num mundo muito frio. Frio não é frio de clima, não. Frio de coração. As pessoas não estão nem aí uma para as outras. Quanto mais distante, melhor. Né? Se eu não souber do que aquela pessoa está passando, melhor ainda, porque cada um vai cuidando da sua vida. Mas nós temos que ser, sim, a diferença na vida de uma pessoa, do nosso próximo. Muitas vezes com uma oração. É o que eu posso fazer no momento? Amém. Vou orar por você, meu irmão. Amém. Você está precisando de um conselho? Amém. Vamos colocar diante do Senhor. É saber falar também. Nós temos muitos juízes por aí, não temos? Muitos juízes. E às vezes nós somos os juízes da vida de alguém. E é tão ruim quando a gente precisa desabafar, quando a gente precisa falar com uma pessoa, e a pessoa é o juiz da nossa vida. Mas que nós tenhamos empatia com o próximo, saber nos colocar no lugar. Lá em João 3,16 diz que porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para entregar a sua vida por nós. Ele amou de tal maneira, ele não olhou para mim e falou: eu não vou morrer para Jéssica porque eu não gostei da cara dela. Eu não vou morrer por fulano de tal porque ele pecou. Olha o pecado dele como foi horroroso. Ele morreu por todos. Ele se entregou por amor. Amor incondicional. O que significa a palavra incondicional? Sem condições. Sem olhar para se era merecedor ou não. Porque nós não somos merecedores. Mas ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Foi a forma de amor mais incomparável. Não existe comparação à forma que Deus nos amou, entregando o seu único Filho por nós. Vamos seguindo, verso 13. Quem muito fala, trai a confiança, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Desculpa, vamos ler novamente. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Guardar segredo é uma atitude sensata. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para nós. Vocês sabem guardar segredo? Quando vem alguém desabafar com você,
Você sabe guardar segredo? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou um baú, mas o baú está furado lá embaixo. E ele vai soltando aos pouquinhos, uma indireta. Então não é um baú fechado que guarda as coisas. Nós sabemos guardar segredo? Aquilo que a pessoa vem desabafar com a gente sabe ficar em silêncio, porque tem coisa que não tem necessidade de ser compartilhada. Tem coisa que nós devemos ser sábios ao ponto de falar, Senhor, é só entre mim e o Senhor. Eu não vou falar para ninguém, não tem necessidade. Vai expor a pessoa. Será que nós sabemos o que é guardar segredo? E a Bíblia fala que o indivíduo que não guarda segredo, ele não merece a confiança das pessoas. Ele não é confiável. Olha que coisa mais triste. Eu não sei guardar segredo, então eu não sou digno de confiança de ninguém. Porque se eu conto algo para uma pessoa, ou se uma pessoa conta algo para mim, e eu saio espalhando por aí, eu não sou digno de confiança. Eu não mereço que ninguém confie em mim. Quem tem a língua solta torna-se uma ameaça para o seu próximo. Pois o mexeriqueiro, ele é assassino de relacionamento. Ele torna-se agente de intrigas e inimizades. E por que aqui, na explicação, ele fala do mexeriqueiro? Porque muitas vezes, quando nós entregamos, confidências a outra pessoa, essa pessoa usa disso para mexericar, para fofocar. E como nós já falamos diversas vezes, nós devemos colocar um guarda aonde? Na nossa boca. Assim como os guardas dos palácios lá do rei, aqui do Palácio do Alvorada, que ficam de prontidão, eles só se mexem, só saem de lá na troca de turno, na troca de plantão. Eles não se movimentam. E eu tenho pedido ao Senhor, bota um guarda na minha boca, porque às vezes a gente quer falar e a gente respira e fala, Senhor, o guarda, preciso dele aqui agora. Coloca um guarda na minha boca, tem coisa que eu não preciso falar. E aí a Bíblia fala, mas quem merece confiança, guarda segredo. O justo, ele deve ser um indivíduo confiável, fiel, que não vai espalhar a nossa vida ao vento para nos envergonhar, mas ele é instrumento de cura, e não um agente do maligno que fere, julga e mata. Que sejamos agentes de vida e não agentes de morte, de confusão, de intriga. Senhor, mais uma vez eu te peço, coloca guarda na minha boca. Eu preciso. Eu fui ouvinte de uma pessoa. Eu escutei ela. Me ajuda, Pai, a guardar esse segredo. Me ajuda a aconselhar de acordo com a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a passar aquilo que o Senhor orientar da forma que o Senhor vai gostar, da forma que o Senhor que vai agradar o teu coração. Me ajuda, Pai. Colocar guarda na nossa boca. Verso 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Governo tolo, povo abatido. Gostei muito dessa frase. Governo tolo tem um povo abatido. Nós temos vários exemplos de governantes, de ditadores que destruíram países, que destruíram nação. Primeiro que nós podemos citar Adolf Hitler, lá da Alemanha, Segunda Guerra Mundial, com todas as suas ditaduras, com todos os seus entendimentos, destruiu uma nação. Até hoje, nós vemos nações destruídas. Não foi só a Alemanha, foi a Polônia, foram várias outras nações, por conta do seu entendimento. Governo tolo, povo abatido. E hoje, nos dias atuais, nós temos diversos exemplos. Mas nós temos também um exemplo da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é Kim Jong-un. Ele é um ditador. E ele, eu estava vendo uma reportagem num canal fechado, em que a todo momento em que ele aparece, as pessoas precisam aplaudi-lo. Quem não aplaude
está condenado à morte. Ele precisa de aplausos, ele precisa ser bem visto, ele, mesmo que ele dite coisas para a nação, para a população, que não agrade a eles, todos precisam concordar. Ele é realmente um ditador. Ele tem destruído a Coreia do Norte. Pessoas têm fugido de lá. Pessoas estão refugiadas em outros locais por conta das ditaduras dele. Que coisa mais triste. O governo tolo, povo abatido. E aqui nós podemos trazer para o Brasil também um governo de corrupção, um governo de inversão de valores, um governo que pensa na sua própria causa. O governo tolo traz um povo abatido. E que o Senhor, Ele nos dê direção sobre tudo o que nós conversamos aqui hoje. Nós conversamos sobre o justo, que ele prospera a sua cidade, prospera a sua casa, ele é abençoado, ele é abençoador. Sobre ajudar o próximo, cuidar do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É um familiar, um irmão da igreja? Quem é o nosso próximo? Sobre colocar guardas nas nossas bocas. Provérbios, ele fala por diversas vezes sobre a língua. Motivo ele tem para falar diversas vezes. E nós, como mulheres, nós gostamos de conversar, nós gostamos de falar. E às vezes a gente fala até sem necessidade. Então o Senhor coloca assim guarda nas nossas bocas. E nós devemos também orar pelo nosso governo. Essa frase, ela me chamou a atenção. Um governo tolo, um povo abatido, mas uma nação governada por conselheiros sábios. Existe segurança e existe um povo abençoado. Que nós possamos orar e engrandecer o nome do Senhor na nossa nação. Amém?